Olá, queridos ouvintes do Na Veia. Quem fala é Rafaela Garcês, diretamente do Rio de Janeiro, com muitos S's, com esse sonzinho irritante que nós cariocas fazemos ao falar. E a minha querida, amada Gina Muniz, com um brinco que ela me deu, que é o luxo, tá? Mas não é para qualquer um, né? E Fernando Sobia, que, né, a gente, assim, ele é minoria, ele é o oprimido desse podcast, então a gente não rende maiores homenagens, até porque nós somos as matriarcas aqui. Aqui é o matriarcado que domina, não é isso, Gina? Mas a gente tinha que preencher a cota, né? Vamos ver se a gente consegue um dia, quem sabe, preencher essa cota, mas tem que ser um homem tão empoderado para estar no nível de Fernando Sobia, que está muito difícil. A gente está pensando em fazer, tipo assim, um concurso cultural para achar um novo integrante do Naveia. Mandem Já me sugestões. bateram o suficiente hoje, né? Já deu. Vamos ao tema. Vamos ao tema. O tema, incrivelmente aqui, falaremos bem de Xandão, que, por sinal, o podcast Alexandre está imperdível. Não sei se vocês já ouviram. Está indo para o último episódio essa semana. Eu estou triste. Quando esse for ao ar, já vai ter ido o último. Achei sensacional, né? Que mostrou, né, toda a trajetória dele. Achei muito legal. Mas ele, o Fernando já comentou isso. Ele apareceu, não, já apareceu antes. O livro de constitucional dele, eu acho que eu devo ter até aqui, Alexandre de Moraes. E ele já era um grande constitucionalista, promotor, era uma pessoa famosa, com certeza, mas depois partiu para a política e se notabilizou no Paraguai, um facão cortando o pé de maconha, não é isso, o Fernando? Aquela imagem E dantesca, né, cara? Carecas, no sol, sem a porcaria de um chapéu. Eu duvido que tenha passado protetor solar e ainda se prestando a fazer aquele papel ridículo, né? Enfim, tudo errado. mas como o Brasil é um eterno plot twist, né? Ele voltou, né, pela inconstitucionalidade do 28, pela legalização do porte para uso da maconha. Então, o Brasil não é para iniciantes. E hoje eu já falei todos os jargões que eu poderia utilizar, já passei minha cota, senão Gina, que é a pessoa, né, que é aqui a que fala mais bonito, vai brigar comigo. Mas a gente vai falar aqui de uma outra grande e importante decisão do ministro Alexandre na DPF 976, em que ele determinou à União um prazo de 120 dias, né, para elaboração de um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da política nacional para a população de rua, né? Existe um decreto 7.053 de 2009, mas que ele determinou, né, diretrizes, mas a gente não viu essa efetiva implementação. Então, por isso, essa ação de descumprimento de preceito fundamental, em que se determinou esse prazo de 120 dias. E é muito interessante porque ele, né, a gente tem aquela divisão dos ministros que seriam mais progressistas, menos progressistas. Ele, eu acho que não estaria inicialmente nessa linhagem do progressista, mas ele deu uma decisão importante. E se a gente for ver, por exemplo, que vai de encontro a políticas dos estados que vêm cada vez mais agindo com essa população de forma a invisibilizar, de forma a não respeitar os seus direitos, e o Alexandre determinou isso e, principalmente, proibiu, vamos lá, recolhimento forçado de bens. Eu vi um dia desses uma cena, estava vendo um jornal, eu sou daquelas pessoas que ainda vê jornal, era em São Paulo, aquelas cracolândias, aquelas pessoas, e a Guarda Municipal recolhendo tudo, os colchões, aqueles sacos que as pessoas recolhem. Gente, aquilo é tudo que aquela pessoa tem. Aquilo são bens dela. Você não pode achar
que, porque ela mora na rua, que aquilo dali é lixo, aquilo não é lixo, aquilo tem dono. E eu vendo aquela cena, antes dessa DPF, aquilo me deu um embrulho, eu falei assim, gente, isso é tudo que as pessoas têm. Aí a guarda vem para limpar essa limpeza, né, essa política higienista, e aí você vê São Paulo, que é da onde o ministro é, e é um estado que vem praticando essa política. A gente tem o padre Júlio Lancelotti a todo momento denunciando essa prática. E aí você vê ele determinando essa proibição do recolhimento forçado dos bens. E também da remoção e do transporte compulsório e das técnicas de arquitetura hostil, que é, senhores, aquela situação que você vê embaixo do viaduto, você bota umas pedras pontudas, você... Normalmente aqui no Rio eu vejo isso, assim, você bota coisas pontiagudas para evitar que as pessoas deitem e fiquem naquela localidade. Então, ele proibiu essas práticas. Então, olha que avanço, que circunstância ali de determinação de que essas pessoas elas têm dignidade, elas têm direito aos seus pertences. Achei legal também, né, estados e municípios garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos, inclusive o apoio para os seus animais. Então, é uma decisão que vem a densificar o princípio da dignidade humana. Todos nós temos a nossa dignidade, o direito à proteção, à sua propriedade, aos seus bens, aos seus animais. Então, muitas dessas pessoas eram encaminhadas para os abrigos sem que qualquer cuidado tivesse com seus bens, se não tivesse no melhor estado, eram jogados fora, ou se era nessa remoção, quero remover essa população aqui, vamos falar, essa população feia e suja, que enfeiura a cidade, porque essa é o argumento, né? Ah, está desvalorizando essa região, o comércio está perdendo. A gente não está falando que não há. Quando se fala disso, a gente fala de política. Então, tem que ter uma política de acolhimento dessa população e não de despojamento, porque ela não vai sair da parte bonita da cidade e vai desaparecer. Ela vai para uma outra, mas aí, se jogar na periferia, ninguém está preocupado, né? Mas quando está na parte ali mais rica, ela incomoda, ela é removida, ela é destituída dos seus bens. Então, veio muito boa hora essa DPF 976 para densificar esse princípio que é basilar da nossa sociedade, que é da dignidade da pessoa humana. Foi uma luta. No Rio de Janeiro, a gente tem uma luta muito grande em prol dessa população em situação de rua, da visibilização das suas necessidades, das suas demandas. A defensoria, né, como instituição, tem um trabalho de visibilização e de acesso a direitos a essas pessoas. Então, a gente tem que se orgulhar que, com certeza, essa DPF vem facilitar o nosso trabalho na proteção dessas pessoas. E eu só queria falar que o IPEA, né, deu dados aqui entre 2012 a 2020, a população ela reduziu, a população em geral reduziu 11%, e a população em situação de rua aumentou 211%. Então, talvez o que a gente tem um crescimento alarmante da pobreza, e a gente sabe disso, e que a gente não pode simplesmente remover essas pessoas da rua, porque o problema não vai acabar. Então, nós precisamos de uma política, né, que proteja essa população de rua com um plano de ação efetivo. Por isso, o prazo desses 120 dias. Vamos, né, torcer para que surta o efeito de melhoria desses centros de acolhimento, de respeito a essas pessoas e que a gente não esconda essa realidade, porque ela está aí, está na porta de todo mundo, esse aumento de 211%, se nada for feito, né, a gente vai ter um contingente cada vez maior. Se alguma coisa for feita, a gente consegue que algumas pessoas
consigam resolver a sua condição de vida, voltar a ter uma casa. Ninguém, tirando, claro, pessoas que vivem na rua, às vezes por algum tipo de doença mental, e aí elas já estão totalmente alienadas, já vivem numa realidade paralela. A maioria, acredito, das pessoas querem ter um lugar para morar, querem ter uma casa, uma cama, um abrigo. Então, quando a gente acolhe essa população, rastreia as suas necessidades, a gente pode ter um plano de atuação. Se a gente simplesmente remove essa população e trata ela, gente, como um lixo não reciclado, né? Porque joga no lixo mesmo, a gente não está resolvendo o problema. E está muito claro, o aumento dessa população não é só pelo aumento da pobreza, é também pela ausência de uma política para essa população, para que ela realmente seja reintegrada a uma vida em sociedade que é, né, ter uma habitação, né, é isso. Eu queria aqui, falei para caramba, falei aqui o Falou bonito. discurso e queria saber, assim, acho que, né, acho que ninguém vai falar, não, pode recolher mesmo, mas queria ouvir se vocês têm alguma outra coisa aí a acrescentar. Rafinha, eu não tenho nada a acrescentar, quero lhe parabenizar, mas tem um outro ponto que eu acho que vai ao encontro de tudo que você falou. Nós temos uma questão, e aí puxando bem para a área processual penal, que diz respeito aos moradores de rua, que inclusive eu tenho muita vontade de escrever sobre isso, eu não gosto de escrever, né, Fernando? Mas Pô, ainda já não vai achei ser o um tempo. artigo semana que vem, Fernando, já espera aí, ó. Não, eu realmente estou para escrever sobre isso há um tempo e não consigo. Mas é para dizer que os moradores de rua também são presumidamente inocentes. Porque o que eu vejo é o seguinte: toda vez que acontece uma audiência de custódia envolvendo um morador de rua, o argumento do Ministério Público é essa prisão em flagrante tem que ser convertida em prisão preventiva, porque nós temos um risco de não aplicação da lei. Para fechar com chave de ouro, a gente tem um artigo do CPP que vai ao encontro desse argumento totalmente pífio. E aí o que acontece? Eu quero chamar aqui a atenção, que eu achei muito interessante, um julgado que consta do informativo 757, é um julgado de novembro do ano passado, mas que a gente ainda não comentou por falta de oportunidade, que fala justamente sobre a prisão preventiva do réu em situação de rua, dizendo que não é assim, porque está em situação de rua, a prisão é automática. Necessita-se de uma fundamentação concreta acerca da necessidade dessa cautelaridade. E aí, nesse julgado, ficou assentado relatoria do nosso queridíssimo e glorioso Schietti Cruz, né? Foi um julgamento por unanimidade da sexta turma e ficou assentado o seguinte: na análise do cabimento da prisão preventiva de pessoas em situação de rua, além dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, o magistrado deve observar as recomendações constantes da Resolução 425 do CNJ e, caso sejam fixadas medidas cautelares alternativas, aquela que melhor se adequa à realidade da pessoa em situação de rua. Então, aí também, nesse sentido, para além dos elogios a Xandão, merecidos também, é importante elogiar o Conselho Nacional de Justiça, que justamente regulamentou a resolução 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de atenção às pessoas em situação de rua. É importante dizer que, em especial, com relação aos procedimentos criminais, tem que ser observado o artigo 18 dessa resolução, que visa justamente assegurar uma inclusão social dessas pessoas, compatibilizando essa inclusão com a principiologia das medidas de proteção de direitos previstos na resolução. Então, eu fico feliz que essas pessoas muitas vezes invisibilizadas, né? Elas possam aí estarem sendo holofotes de atenção do judiciário, porque de nós, defensores e defensoras públicas, já é comum. Nós somos justamente a voz dessas pessoas que estão caladas, nós somos justamente os olhos dessas pessoas que não conseguem enxergar uma saída, os seus direitos, né? É,
Aqui na Defensoria Pública tivemos uma chefe que ela costumava dizer o seguinte, eu acho muito interessante, que os defensores públicos, eles fazem um papel importante, porque no mundo de hoje, a maior escravatura que existe é a exclusão social. Então, a gente possibilitar que essas pessoas tenham acesso aos seus direitos é uma função muito bonita. E aí a gente perceber que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, que as instâncias formais de controle querem seguir de mão dadas no sentido de construir uma cidadania plena, no sentido de garantir que todas as pessoas, independente de sexo, raça, cor, condições sociais, de fato, tenham acesso à justiça, é muito interessante. Então, esse é um tema que eu tenho muito gosto em debater. Maravilhoso, Gina. Vou deixar o Fernando falar, mas é muito comum, né, a pessoa em situação de rua ficar presa ao longo do processo, mesmo sem os requisitos da preventiva ali, só porque. Mais do que faltar os requisitos da preventiva, existem precedentes específicos no STJ, e a gente sabe que para cada precedente no STJ existem centenas de milhares de ações na base com este mesmo fundamento, onde o STJ reconhece que não é fundamento concreto a ausência de residência fixa. Então, assim, a dupla punição, tripla punição, existe uma falta de empatia absurda, muitas vezes, com a pessoa em situação de rua, aquele olhar de que, tá lá porque quer, quando a verdade é, como você mesmo falou, Rafa, que existe uma intersecção muito grande entre saúde mental, drogadição e situação de rua. E o que falta de verdade é política pública bem desenhada. E não essas ações completamente descabidas só para tirar da Cracolândia, né, sem fazer nenhum planejamento anterior ou posterior, ou de reencaminhamento daquelas pessoas, de abrigamento para quem quiser ser abrigado, etc, etc. E, de novo, como você também destacou, respeitando a vontade de cada um. Não é impor e falar, não, você não vai ficar aqui, você vai para onde eu mandar. Não, você mandar a pessoa ficar num lugar contra a vontade dela é prisão, né? Então, também não pode. Mas esse tema é um tema importantíssimo, central para a Defensoria Pública. Você citou o nome de uma pessoa, que é o padre Júlio Lancelotti, que abraça essa luta e diariamente é ameaçado. Ontem ou anteontem saiu a notícia de que pregaram lá na porta da paróquia dele uma ameaça, uma carta com ameaça, e as imagens mostravam, para variar, né? Um homem branco, classe média, tal. Era um senhor também de 70 e poucos anos escrevendo atrocidades contra uma pessoa que não está fazendo nada além de ajudar o outro. Só que ao ajudar este outro, ele faz aquilo que você falou, né? De deixar a vizinhança feia com aquela população ali, e isso é a única coisa que importa. É realmente a falta de sensibilização da população e é algo que desemboca no sistema penal e acaba virando um ciclo vicioso. Exatamente. E quantas vezes, né, não se utilizam também do sistema penal para remoção, né? Isso. Ah, a Cracolândia não é crime, aí vai prender um monte de gente, né? Não vai só a assistência social ali para tentar, de alguma forma, sensibilizar para a pessoa ir para o abrigo, tomar um banho, buscar, né, algum tipo de possibilidade de melhoria. Não, vem a polícia junto. E com a polícia vem o quê? As revistas pessoais. Achou uma pedrinha de crack? Já vai preso, né? Porque você não trabalha. Como que você tem dinheiro? Então, você é traficante. Achou algum pertence? Ó, você furtou. Então, é óbvio, né, que a gente tem uma política, né, de exclusão, de apagamento dessas pessoas, né, e de encarceramento também. Então, veio em boa hora, né? E acho que a gente tocou aqui em temas que são sensíveis e a gente está cheio de prova aí da defensoria, tratar dessa questão da prisão, tratar da DPF, para tirar nota 10 na questão, né, Fernanda? Pois é, da Defensoria Pública do Ó, Rio de Janeiro tem tu um vai tópico cair em exclusivo. alguma prova, hein, gente? Tem tópico Anota o exclusivo para essa precedente, intersecção. anota a E DPF, a convida a gente para a resolução. posse. É, Eu tô precisando de festa mesmo.
Não Até fui na porque você última faltou o Rafa em Rio. isso que eu ia falar, não fui na última que me convidaram e agora eu estou carente de festas. É isso aí. Exatamente. Então vamos Gente, lá, não acho é que isso, está gente? dado o recado, né? É Acho que a isso. Beleza, gente então. tocou em coisas relevantes aqui. Sempre São puxando tópicos para o que vão processo voltar. penal também, né? Tem Eu não tópicos que a gente consigo. falou hoje que vão voltar para a mesa ainda, certamente. Exatamente. Então tá, então. Na veia. Na veia. Na veia!